Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 10, iniciando do versículo 24. Glória te seja dada, ó Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros de sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, Jesus repete por 3 vezes aos seus discípulos: não tenham medo. Ocorre isso no versículo 26, 28 e 32. Para que a gente entenda o motivo desse conselho de Jesus, de não termos medo, precisamos olhar o contexto da vida das pessoas cristãs daquela época. A história nos mostra que o Evangelho que ouvimos hoje não foi escrito logo após a morte de Jesus. Ele foi escrito cerca de 50 anos depois, entre os anos 80 e 90, para uma comunidade que vivia numa cidade muito grande, chamada Antioquia, na Síria. O autor do texto que ouvimos hoje, que ouvimos nessas palavras, e traz promessas de Jesus para nos animar e para animar um povo que estava muito assustado e com medo. É por isso que eles ouviram: não tenham medo. E por que esses irmãos do passado tinham tanto medo? Porque naquela época esses cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas. Para entender essa dor, devemos saber que os primeiros cristãos ainda tinham o hábito de se reunir aos sábados para cultuar junto com os judeus na mesma sinagoga. Mas o que acontecia era que a liderança religiosa judaica da época, reunida na cidade de Jânia, após a queda do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, estava tentando unificar a religião judaica e proteger a tradição religiosa deles. E por causa disso passou a perseguir os seguidores de Jesus.
e considerá-los como pessoas indesejadas, pessoas inadequadas e pessoas fora do padrão que as pessoas tinham que ter para frequentarem aquela comunidade religiosa. Para eles, dizer que o homem crucificado era o Messias e o Filho de Deus era intolerável. Por causa disso, seguir Jesus não era algo que dava prestígio ou aplausos sociais. Por isso, a dor. E, pelo contrário, significava ser cortado da sua comunidade de afeto, comunidade religiosa, de origem deles. E com isso, por causa disso, eles sofreram rupturas nos relacionamentos que tinham naquela comunidade. Eles viveram divisões dentro da própria família deles. Eles enfrentaram ou tiveram até perda do papel deles na sociedade. Eram pessoas que queriam viver o amor de Cristo, mas enfrentavam a exclusão, a rejeição de todos os lados. É a mesma dor que ouvimos hoje na primeira leitura, quando o profeta Jeremias mostra que já sentia isso na pele. Ele sofria as fake news inventadas contra ele, enfrentava os discursos de ódio e todo tipo de cancelamento, só porque Jeremias anunciava o projeto de Deus. Foi nesse contexto, irmãos, que ele disse: estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Irmãos e irmãs, Jesus conhecia muito bem esse desespero. Ele já sabia que o coração dos seus discípulos ia doer ao enfrentar esse mundo. E aqui nós não estamos falando de pessoas, ou da sociedade em si, ou do mundo criado por Deus, mas da mentalidade que dominava a sociedade e as pessoas naquela época. Era uma mentalidade tão diferente daquela pregada por Cristo, tão diferente do projeto de Deus, porque o projeto de Deus é feito de compreensão, de ajuda e de amor. E justamente Jesus, para consolá-los e para prepará-los para os choques contra esse sistema que Jesus diz no Evangelho, e nós ouvimos hoje, que não venho trazer uma falsa paz à terra, mas a espada. Para os líderes daquela época, das primeiras comunidades, e na língua e cultura judaica, era muito comum o uso de palavras concretas para expressar ideias abstratas. E ele usa essa imagem de espada. Era uma imagem apenas de ter uma forma de falar sobre a palavra da verdade. A espada é a palavra que corta as falsas aparências. Ela produz uma divisão clara que separa de uma vez dois mundos. De um lado, o mundo da mentalidade do ódio e da exclusão, e do outro, um mundo em que a gente tem liberdade de ser fiel ao projeto e ao amor de Deus, nosso Pai. A palavra de Jesus, irmãos, não é apenas um conselho psicológico para momentos de dificuldade, mas um chamado a uma confiança muito mais profunda. Nós temos medo quando sentimos que podemos perder aquilo que nos dá segurança. Nós temos medo de perder reconhecimento. Nós temos medo de perder o pertencimento a pessoas queridas. Nós temos medo de perder estabilidade. E Jesus sabia disso
e diz aos seus discípulos: não tenham medo, como Jesus entra no nosso mundo humano integralmente. Porque Jesus sabia que é humano ter medo de perder tudo aquilo que a gente construiu e que é importante para nós. Mas Jesus, no Evangelho, nos incentiva a não termos medo. E mais ainda, ensina a não nos jogarmos fora, a não nos jogarmos no Geena. O Geena é aquele lugar destinado a depósito de lixo próximo à cidade de Jerusalém, que no texto do Evangelho hoje é traduzido na língua portuguesa para inferno. Era de fato um lugar de lançar coisas indesejadas. Ao dizer isso, Jesus desloca esse nosso centro de insegurança causada pelo medo para outra realidade. A realidade de que Deus está conosco, mesmo quando tudo ao nosso redor se fragiliza. Com todas as lutas, com todos os cancelamentos, com todos os enfrentamentos, Ele nos chama a não termos medo. E Jesus ilustra esse cuidado que Ele tem, esse cuidado amoroso, de uma forma tão linda, como ouvimos hoje no Evangelho. Ele lembra de um pequeno pardal que cai no chão, não cai no chão, sem o consentimento de Deus, sem o consentimento do Pai, e que até os fios da nossa cabeça estão todos contados. É por isso que o apóstolo São Paulo, como ouvimos hoje na segunda leitura, nos ensina que a velha vida seja deixada para nós. Nós ouvimos essa leitura: andemos em novidade de vida, uma vida sem esse pavor, sem esse medo. E sabemos que essa renovação de vida nos traz também lutas, exige esforços que muitas vezes são doídos diante de tantas oposições que nós enfrentamos em nossas vidas. Mas é um aprendizado, irmãos, contínuo, porque Cristo caminha continuamente conosco, a palavra dele fica continuamente conosco. Quando dormimos, quando acordamos, ele está conosco. Quando rimos, quando choramos, caminha ao nosso lado. Nós vemos isso no Evangelho todo domingo. Jesus ao lado de gente, de pessoas, de humanos. Assim, o convite de Jesus não é para uma vida sem conflitos, mas para uma vida com sentido. E é para sustentar esse sentido que ele nos ensina, nos aperfeiçoa a cada passo e continua dizendo sempre para cada um de nós: não tenham medo, porque o medo pode fazer a gente absolutizar aquilo que é passageiro e relativizar aquilo que é definitivo. É justamente para combater essa inversão de valores que a fé de Cristo, a fé colocada por Deus em nossos corações, entra em ação. Essa fé nos mostra que nós não devemos nos jogar no Geena, aquele lugar de descarte, anulando a nossa essência e deixando a nossa humanidade, deixando de sermos humanos. Deus, irmãos e irmãs, nos quer inteiros, porque Ele ama a nossa humanidade. Ele andou no meio de pessoas, como vemos no Evangelho, gente como eu e você, gente que tem sentimentos, que tem sede de Deus, que sente alegria porque está perto de Jesus, porque sente alegria todo domingo ao tomar a Santa Eucaristia, gente que carrega a esperança e vem
para a celebração de domingo com essa esperança e se nutre da doce presença de Jesus. Um Jesus que se manifesta, que sopra com o seu Espírito no nosso meio, sempre na palavra, sempre na liturgia, sempre no meio de nós. Ao refletir sobre o Evangelho de hoje, eu me vi tentado a mim mesmo, a me fazer as seguintes perguntas. E eu gostaria de compartilhar com vocês as perguntas da minha reflexão, quando o reverendo me convidou a fazer a homilia. A primeira foi o que realmente orienta as minhas decisões, minhas próprias. O que ocupa o centro das minhas preocupações. Sabe por quê? Porque as minhas preocupações, Ele sabe todas. E o que na prática tem determinado o rumo da minha vida? Querida comunidade de fé, eu só tive coragem de refletir sobre essas questões por causa do Evangelho de hoje. O Evangelho que nos pede, não tenham medo. Nós não precisamos temer, pois quem caminha conosco é o próprio Cristo, um Deus que ama profundamente quem somos, um Deus que ama profundamente nossa própria humanidade, jeito de ser, jeito de sentir, de pensar, de andar. Ele está sempre no meio de nós. Por isso, não se preocupe se nesses dias, nessa semana, nesse ano, no passado, fecharam portas para você. Você queria adorar, você queria ter mais de Deus, queria ter mais de Jesus. Fecharam as portas para você, mas eu relembro para você, baseado no Evangelho, que aquele que anda com você, ele tem as chaves das portas. Não adianta fecharem as portas, o dono delas, o dono das chaves, está com você. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de termos uma liberdade interior, própria, liberdade mais profunda, que na Eucaristia nós não sejamos dominados pelo medo, nem dispersos pelo excesso de coisas que se passam, mas que sejamos conduzidos por aquilo que permanece e dá sentido a tudo, o imenso amor de Deus e a resposta livre do nosso coração por causa daqueles questionamentos que eu fiz, que eu disse a vocês que eu tive, a resposta livre do nosso coração a esse amor. Amém.